Outra questão bastante importante a ser apontada é a inter-relação com outras áreas da odontologia ou da medicina, principalmente a cirurgia plástica, e hoje com o apelo da estética, em que a gente tem a harmonização facial como nossa parceira em alguns casos, né, como refinamento de cirurgia ortognática, mas existem algumas situações que muitas vezes o paciente, por falta de informações, faz um procedimento que talvez não seja o mais interessante. Esse é um exemplo clássico. Essa paciente não nos procurou nessa situação, em que ela tinha uma questão muito importante relacionada ao nariz. Ela queria fazer uma rinoplastia, quando ela não gostava do nariz, mas associada a essa rinoplastia, ela apresentava uma deformidade dentofacial que era uma deficiência de maxila. E essa deficiência de maxila, em situações em que você vai promover esse avanço da maxila, fatalmente a gente vai ter uma resposta estética no nariz. Então, toda vez que você vai fazer um avanço de maxila, você vai ter uma resposta estética de nariz. Então, o que é recomendável? Primeiro fazer a cirurgia ortognática, depois fazer os apêndices em relação à cirurgia estética da face, como, por exemplo, rinoplastia. Porém, essa paciente fez o caminho inverso. Ela fez primeiro a rinoplastia e depois ela partiu para o tratamento de cirurgia ortognática. Então, ela chegou para nós nessa situação em que ela já tinha realizado uma rinoplastia, porém a deformidade esquelética ainda permanecia. E isso aumentou nosso grau de dificuldade. Se essa paciente tivesse feito a primeira cirurgia ortognática, talvez ela nem precisasse fazer mais a rinoplastia. Uma vez que se faz um avanço de maxila, a resposta no nariz é extremamente importante. A gente sempre comenta que toda vez que o paciente faz um avanço de maxila, ela ganha uma cirurgia de nariz. Mas nesse caso foi o inverso. Ela primeiro fez a rinoplastia, depois procurou a cirurgia maxilofacial para tratar a questão oclusal. E aí nos restou uma situação um pouquinho mais complexa para se tratar. Uma paciente que talvez fosse resolvida somente com um avanço de maxila, nós tivemos que fazer um preparo em que houve a necessidade de se fazer um avanço de maxila e um recuo de mandíbula para que a gente não tivesse um comprometimento da cirurgia que ela já havia feito do nariz. Então nós tínhamos que aumentar a nossa cirurgia ortognática em função de uma rinoplastia prévia, quando o ideal é sempre se fazer primeiro uma cirurgia ortognática e depois sim fazer os retoques através de rinoplastia, de litoplastia, de blefaroplastia, enfim, alguns retoques que se julguem necessários. E aí essa paciente saiu então dessa situação inicial, né, em que nós não tivemos o contato com ela, para essa situação intermediária em que ela apareceu para nós, e aí nós tivemos que fazer a resolução da cirurgia maxilofacial com uma combinada, né, maxila e mandíbula, para a gente conseguir um resultado estético facial satisfatório. Então é importante, nesse caso, nós aprendemos que é importante toda e qualquer indicação de tratamento complementar, tipo rinoplastia, tipo blefaroplastia, remoção de giba, remoção de correção de alteração cervical, deve ser feita posterior à cirurgia ortognática, uma vez que a cirurgia ortognática, por mexer nas estruturas que sustentam esses tecidos moles, mexer nos ossos que sustentam esses tecidos moles, já apresenta uma resposta bem distinta. Então modifica muito a abordagem que vai ser feita complementarmente. Então o ideal é sempre se fazer a cirurgia ortognática antes de fazer a harmonização facial ou a cirurgia plástica. Então esse é o resultado dessa paciente depois de 5 anos de tratada.